eu sou César Elou, junto com o Marcos, meu irmão, nós somos proprietários do Laticínios Bela Vista, que na realidade não surgiu como Laticínios Bela Vista, surgiu como Laticínios Piracanjuba, no ano de 1955. Depois ele mudou a razão social para Laticínios SCAF e depois, posteriormente, para a atual razão social, que é a Laticínios Bela Vista. Mas a marca sempre foi a marca Piracanjuba, né? Como a gente é conhecido hoje, não pela razão social, mas pela marca Piracanjuba. Eu quero contar para vocês um pouco da história da Piracanjuba, que se mistura muito com a história do leite em Goiás. Em 1955, o gado goiano era um gado de corte, mas chegava na época da safra, na época da chuva, a vaca Nelore dava um pouco a mais de leite, mais do que o bezerro precisava. Então o fazendeiro tirava o leite, desnatava o leite, né, naquelas maquininhas de desnatadeira, aquelas máquinas antigas. O que ele fazia? Ele dava esse leite desnatado, que eles chamavam de soro antigamente, né? Na verdade era um leite desnatado, igual esse que eu estou tomando hoje. Dava para o porco, né? Para engordar o porco, e o creme eles iam juntando em latão. Juntavam o creme em latão, a cada uma semana, a cada 15 dias, passava um caminhãozinho pelas fazendas, recolhendo esse creme. Então eram as linhas de creme, igual hoje tem as linhas de leite, na época eram as linhas de creme. Isso perdurou para o Goiás por muitos anos. Na década de 70, foi quando nós viemos de São Paulo para Goiás. Na realidade, eu tenho que fazer um parênteses para contar um pouco da história da família. Meu pai era goiano, nasceu em Irutaí, 1926, foi jovem para São Paulo, com 2 amigos, tentar a vida em São Paulo. E meu pai não teve estudo, ele nem completou o primário, mas ele se formou como contador prático, né? Formou na vida, né? Não em escola. E com a ajuda de um desses amigos, engenheiro civil, ajudou a construir uma casa. E meu pai sempre quis voltar para Goiás. Casou com a minha mãe em 1957, meu irmão nasceu em 58, eu nasci em 1961. Mas meu pai sempre com a ideia de voltar para Goiás, que como contador, sem formação, né, sem formação teórica em escola, ele não conseguiria nunca dar um padrão de vida para os filhos igual ele gostaria de dar. Em 1974 surgiu a oportunidade de um cunhado dele, que era o dono da Piracanjuba, o seu João Scaff, que era casado com a irmã mais velha do meu pai, já falecido naquela época. Ele queria ter uma renda, porque os filhos não queriam trabalhar com a fábrica de manteiga. Era uma fábrica de manteiga. Nessa época que se tirava leite na fazenda, mas vendia só o creme para fazer manteiga. Aí meu pai tinha casa em São Paulo, que ele tinha conseguido construir, uma casa simples, 3 quartos, classe média. Aí esse tio disse, por que não troca a sua casa pela fábrica? Você vem para Goiás, que é seu sonho, e eu vou ter uma casa para alugar e eu vou viver de aluguel. E olha que interessante, ele faleceu há poucos anos, com mais de 100 anos, se não me engano 104 anos, e viveu de aluguel a vida inteira, né? Foi muito bacana para ele, também muito bom para nós. Essa fábrica, então, que surgiu em 1955, ela foi construída por 2 famílias da cidade de Piracanjuba, que eu não me recordo o nome agora. Uma família era a família do Brasil Cavalcante, que até teve um deles que depois foi vice-governador de Goiás, né? Mas na realidade foi o pai dele que foi o fundador, com o irmão, e mais uma outra família que realmente não me recordo o nome. Essas 2 famílias venderam para esse meu tio essa fábrica nos anos 60, 1960, 61. Meu tio comprou essa fábrica, o seu João Scaff, que ele é de uma família de mantegueiros. O seu José Davi Scaff, o dele, chegou a ter, se não me engano, 11 fábricas de manteiga espalhadas no Triângulo Mineiro, aqui em Goiás, sul de Goiás. Ele foi um grande mantegueiro na época. E o João, meu tio João, então jovem, né, entrou nesse ramo também comprando essa fábrica, quando vendeu para o meu pai em 74. Bom, quando nós viemos para cá, então que começou também
ter os compradores de leite, não só os compradores de manteiga. Surgiu a Gogó na década de 70, comprando o leite do produtor. A Leco, que era uma grande empresa de São Paulo, veio para Goiás, né? Se instalou inicialmente em Morrinhos, depois em Piracanjuba também, né? E com isso foi investindo na produção de leite. Então, o produtor, em vez de desnatar o leite, dar o leite desnatado para o porco e vender o creme, quer dizer, ele apurava muito pouco dinheiro com esse leite, começou essas empresas da época a trazer um gado melhor, mais apropriado para a produção de leite, né? E para o produtor poder vender o leite. Com isso, o salto de rentabilidade do produtor foi muito grande. Aí que começa a nossa história para valer. Então, meu pai começou em 74 com a fábrica de manteiga. Em 77 ele construiu uma fábrica de queijo em Amorinópolis, né, em Goiás, e com isso ele foi construindo fábricas na época eram pequenas. Em 1979 ele transformou a fábrica de Piracanjuba, que era só manteiga, em queijo também. Aí que surgiu o queijo de Piracanjuba, porque nessas outras fábricas não era a marca Piracanjuba, eram outras marcas de queijo. Chamava Rio do Ouro e outras marcas. Bom, com isso meu pai começou a crescer, trabalhava ele e minha mãe, eu, o Marcos, estudantes na época, o Marcos, meu irmão, nós mudamos no final de 74. Em 1975, nós fomos morar em Goiânia, na casa de uma tia, irmã do meu pai, que nunca casou, então lá tinha nós dois com os filhos. O Marcos morou 1 ano com ela e foi para São Paulo fazer faculdade. Ele fez engenharia civil na Escola Politécnica da USP. Eu fiz a 8ª série em Goiânia, depois eu fiz o colegial em Goiânia. Também aí em final de 79, final de 1978, início de 79, eu fui para São Paulo também fazer engenharia civil, também na mesma faculdade, na Escola Politécnica da USP. Bom, início meu pai foi tocando com a minha mãe a fábrica de queijo e manteiga. Teve seus altos e baixos, né? Era uma época muito difícil, né? Financiamentos muito difíceis, consumo oscilava muito, o Brasil já muita crise, principalmente no início dos anos 80, né? Muita crise, inflação galopante, né? Mas meu pai tocando e a produção de leite em Goiás crescendo. Nisso, outras empresas foram se destacando, né? Na época, a Companhia Goiana, que era o Leite Dona, se destacando, a Gogó crescendo, o Leite Bom surgiu também crescendo bastante, o Laticínio Marajó. Foi um período de crescimento da produção de leite, mas as empresas sempre muito em dificuldade. Quando foi em 1985, o Marcos, meu irmão, já tinha formado, já tinha vindo para Goiás de volta, mas ele resolveu seguir a carreira de engenharia. Eu formei em 1983, resolvi ficar em São Paulo. Fiquei em São Paulo, trabalhando em São Paulo, trabalhei em vários empregos, mas principalmente na área de bancos. Fui estudar, fazer uma pós-graduação na Getúlio Vargas na época. E meu pai começou a entrar em dificuldade naquela época. E nós tínhamos opção, um de nós dois tínhamos que vir ajudar meu pai. Ou o Marcos largava a engenharia para ajudar meu pai, ou eu largava um emprego, a engenharia, ele era dono da empresa dele, ou eu largava um emprego para vir. Era muito mais lógico eu largar meu emprego e vir, né? Então, eu larguei em julho de 1985, né, o meu emprego, né, que na época era em banco, e vim trabalhar com meu pai, para ajudar ele, sair da crise, né? Vocês, né, quem lembra, quem tem mais ou menos a minha idade, né, lembra bem que era planos e planos, e era inflação galopante, 20%, 30% ao mês. E na época, então, eu vim para ajudar meu pai para ver se achava um jeito de equilibrar a empresa. E na realidade, quando eu vim, foi um período que estava até começando a equilibrar, só que infelizmente meu pai teve um ataque do coração fulminante, morreu muito novo, logo 2, 3 meses depois que eu vim, ele faleceu, dia 1º de outubro de 85. Aí não teve jeito. Aí eu e o Marcos, junto com a minha mãe, tivemos que entrar para dentro da empresa
e falou, olha, é uma questão de honra, nós vamos ter que salvar a empresa, né? Era um período que a empresa estava lucrativa, então tínhamos tudo para refazer a empresa. Conseguimos renegociar as dívidas, veio o plano, da época o plano do ministro Funaro, foi um plano que congelou muitas coisas, inclusive as dívidas, e a gente conseguiu ir crescendo devagarzinho, de maneira que a gente foi conseguindo pagar as dívidas. Em 86 nós já tínhamos uma outra fabriquinha na cidade de Bela Vista, né? Quer dizer, construímos rapidinho, porque o negócio começou na época 86, depois do plano, né, que foi em 85, começou a crescer muito rápido, ou foi em 86, não lembro ao certo. Eu sei que foi muito rápido o crescimento, o retorno da atividade econômica. A inflação zero, todo mundo acostumado com a inflação 30%, 40% ao mês, de repente acabou a inflação, tudo ficou muito barato, então as pessoas puderam ter dinheiro, poder aquisitivo para comprar o queijo, a manteiga que a gente fazia. Então em 86, de uma fábrica pequena, que quando meu pai faleceu em outubro de 85 processava 2.000 litros de leite por dia, em 86 nós já tínhamos 2 fábricas já processando seus 4, 5 mil litros de leite por dia. Era muito pequeno, mas já era mais que o dobro, né? E Goiás aumentando a produção. E com isso nós fomos crescendo. Foi quando também nós começamos a participar do sindicato, né, do Sindileite. Na época não era nem um sindicato, era uma associação, chamava Albracem, Associação dos Laticínios do Brasil Central, que incorporava os laticínios de Goiás e alguns laticínios do Triângulo Mineiro, né, a Albracem. Então começamos a frequentar a Albracem, começamos a ter contato com as empresas grandes da época, né, com o Zé Carlos Meirelles, do Leite Dona, o seu Domingos, do Leite Bom, o Nenê, o Zé Careca da Marajó. Era um grupo muito bacana, muito ativo, né, todo mundo feliz que saímos da crise, né, e fomos crescendo. Em 1994, o Goiás, esse final, principalmente a segunda quinzena da década de 90, né, 94, 95, Goiás começou a trazer muito gado de fora. Com isso, a produção de leite em Goiás foi crescendo muito. Goiás chegou a ser, no início dos anos 2000, o segundo estado em produção de leite no Brasil, só perdia para Minas Gerais, que até hoje é o primeiro. Veio muito gado do sul, muito gado do Uruguai, melhorou muito a genética, isso muito devido ao FCO. O FCO ajudou muito isso, tanto o produtor rural, que conseguiu financiamento para comprar gado a juros adequados, como as indústrias também a se atualizarem tecnicamente. Com isso, nós não perdemos o bonde da história. A Piracanjuba, o que ela fez? Ela investiu, pegou essas 2 fábricas pequenas que nós tínhamos, uma mais antiga de Piracanjuba, uma mais nova da cidade de Bela Vista. Nós pegamos e essas 2 fechamos, construímos uma fábrica nova também no município de Bela Vista, onde até hoje é a nossa principal unidade. E com isso nós conseguimos inaugurar essa fábrica em 98, na época era a fábrica de queijo mais moderna do Brasil. Demos um salto de qualidade muito grande e de lá para cá a nossa empresa não parou de crescer, porque com a qualidade que nós conseguimos trazer com essa fábrica, logo vários clientes nossos, como começou pelo Carrefour, não, eu preciso que vocês façam um queijo com a marca Carrefour, depois veio Pão de Açúcar, Walmart. Então nós começamos a fazer queijo com essas marcas, com uma rentabilidade muito boa. Goiás produzindo muito leite. Aí no ano 2002 nós entramos com leite longa vida, depois fomos 2004 com leite em pó, e de lá para cá nós não paramos mais de crescer. Tivemos que depois ir para outros estados, porque a produção de leite em Goiás, a partir do ano de 2005, a segunda quinzena, Goiás cresceu muito em 10 anos, a produção de leite. Depois começou a crescer organicamente, né? 3, 2, 3, 4% ao ano. Mas nessa época o Sul começou a produzir muito leite. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que não eram estados produtores de leite, começaram a produzir muito. E aí nós tivemos que ir para o Sul também. Inauguramos nossa primeira fábrica no Sul em 2011.
Mas não com isso não paramos de investir, né? Hoje, o nosso Parque Industrial de Bela Vista de Goiás é um dos maiores parques industriais de laticínios do Brasil. Processamos muito leite, né? E ainda representa 55% mais ou menos do nosso negócio é aqui em Goiás. 45% está dividido entre os estados do Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, quer dizer, então ainda é muito forte para nós o estado de Goiás. Nesse interim, como eu falei, a gente participou muito do sindicato. A Obracem deixou de ser uma associação, passou a ser sindicato oficialmente, e eu tive o prazer de ser presidente do Sindileite de 2005 a 2009. Foi até um caso interessante, que o seu Domingos, da Leite Bom, ele foi presidente de 2001 a 2004, não, desculpa, 2001, de 2000 a 2003 foi um mandato, aí ele queria que eu fosse presidente, eu falei, não, seu Domingos, vai nascer minha filha, minha primeira filha, eu sou pai velho, né? Na época eu tinha 42 anos, eu espero, fica mais um tempo. Eu falei, eu vou ficar 1 ano, mas depois você assume. Então eu fui como vice-presidente, ele ficou mais 1 ano nesse mandato e eu terminei o mandato dele, fiquei 2 anos, depois me candidatei novamente ao sindicato, fiquei mais 3 anos. Então eu fiquei no total 5 anos no Sindileite e eu tenho um orgulho danado que junto com o Alfredo, diretor executivo do Sindileite, nós conseguimos implantar uma coisa inédita no Brasil e eu posso falar que foi única. Nós conseguimos fazer um programa de incentivo ao consumo de leite. Nós fizemos uma parceria com o estado de Goiás. O Goiás nos deu um incentivo fiscal de maneira que só teria um incentivo quem aplicasse dinheiro nessa campanha. Essa campanha nós tivemos a oportunidade de fazer durante 2 anos e com isso nós conseguimos crescer o consumo de leite em Goiás em 25% e a venda de leite clandestino caiu quase a 0 nesse período. Depois que acabou a campanha, isso se perdeu um pouco, mas não perdeu tudo, né? Mas é um orgulho danado, isso virou case de sucesso no Brasil inteiro, vários estados tentaram replicar, não conseguiram, até uma pena, mas foi um negócio muito bacana. E hoje, quer dizer, esse tempo passou, hoje a Piracanjuba ela está entre as maiores empresas de lácteos do Brasil, né, em volume de leite. Temos orgulho de ser goianos, né? Não nasci em Goiânia, mas tenho tido cidadão goianiense, né? Goiano e goianiense, então com muito orgulho, eu, o Marcos, meu irmão, né? Hoje a empresa cresceu bastante, como eu falei, temos fábrica hoje em 4 estados, na realidade em 5, porque no Paraná nós temos uma fábrica, ela está fechada, que está ampliando, mas ela inaugura agora no início do ano. Então nós vamos ter fábrica a partir de 2019 em 5 estados, né? E acreditamos muito que, vamos dizer, o que deu esse impulso para os laticínios de Goiás foi esse empreendedorismo do goiano, né? A ajuda do Estado, a ajuda do produtor que produziu muito leite na época que a gente precisava ter leite. Os incentivos fiscais foram extremamente importantes. Se não fossem os incentivos fiscais, Goiás até hoje ia mandar leite in natura para São Paulo, que é o que acontecia no começo, né? Hoje é o contrário, hoje o estado de Goiás traz leite in natura de Minas, do Mato Grosso, para agregar valor aqui. E esperamos agora que os próximos anos também sejam de crescimento, né? Porque algumas empresas cresceram, outras nem tanto, mas o consumo, que é muito importante para nós, ele está estagnado já há alguns anos, há uns 8 anos o consumo no Brasil estagnou na casa de 170 litros por habitante ano. E é um consumo bom, né? Não é de leite, é de lácteos, porque inclui queijos, iogurte, sorvete, né? Tudo que usa leite, mas estamos muito longe de ter um consumo como tem a Argentina, que é um país muito mais pobre que o Brasil, que consome 220, 230 litros por habitante ano, muito abaixo de países europeus que chegam a 300 litros por habitante ano. Então a gente tem muito que crescer e a gente espera que o Brasil
numa recuperação econômica que deve acontecer daqui para frente, ele vai voltar a crescer para dar oportunidade para todos os fazendeiros produzindo mais leite, para as indústrias voltarem a crescer e para o consumidor se alimentar muito bem, né? Então eu só tenho que agradecer ao Estado do Goiás por isso que nos proporcionou e muito também ao sindicato que nos ajudou a criar um ambiente, né? O Sindleite criou um ambiente muito bom em Goiás para as empresas crescerem. Eu posso falar pelo setor de leite, apesar que a gente vê muitos sindicatos fortes também, como é o do álcool, do açúcar, que é dos fármacos, né? Dos químicos, né? Da construção civil. Então a gente vê que tem sindicatos muito fortes. No caso do leite, o que foi? Que eu acho que isso ajudou muito, né? Claro, sempre com o apoio da federação, porque o sindicato sem a federação é nada, né? Mas principalmente para criar um ambiente de negócios bom. Quer dizer, quando o sindicato vai numa reunião do Banco do Brasil e mostra o setor, facilita o banco fazer os financiamentos através do FCO, né? Quando o sindicato vai no Estado e mostra, não é uma empresa que está pedindo um incentivo para ela, é para o setor, aí mostra, o sindicato sempre fez isso muito bem, ele mostra que quando dá um incentivo para a indústria, quem ganha com isso? Quem ganha é o produtor. Goiás é um estado agrícola, né? Apesar que Goiás é um estado que tem aí praticamente 1/3 do PIB é industrial, mas é muito voltado ao agronegócio. Então, quando você incentiva a indústria ligada ao agro, você está incentivando o produtor rural, né? E está levando para o consumidor um produto bom e barato. Então, o sindicato sempre fez isso muito bem. Não só quando eu fui presidente, como que me antecederam, como os que vieram depois. Então sempre teve essa ligação muito íntima. Sindicato, federação, Estado, órgãos financiadores, órgãos de legislação. O Ministério da Agricultura tem um relacionamento fantástico com as empresas em Goiás, somente com o Sindleite, porque mostra que o produto goiano é muito bom. Ele é reconhecido, né? Tanto que eu posso falar das 4 maiores empresas de laticínios de Goiás, 2 são goianas. Quer dizer, por quê? Porque oferecem ao consumidor produtos bons em preço adequado. Se não fosse isso, não seriam as maiores, né? Então, acho que isso está muito interligado. Não sei de quem que foi a ideia do Memorial da Indústria, mas está de parabéns, porque eu vou falar o que acontece na minha casa, por exemplo. Eu tenho uma filha de 15 anos e um filho de 13. Na cabeça deles, o celular ele já nasceu, sempre existiu. A piracanjuba sempre existiu. E esquece que tem um passado. E hoje as pessoas querem ler pouco. Então, a piracanjuba, por exemplo, ela escreveu um livro que conta a história, né? Nós hoje tivemos a oportunidade de comprar a marca Leite Bom. Queremos escrever um livro da marca Leite Bom também. A marca Leite Bom, que foi do Seu Domingos, um grande industrial, é meu ídolo, Seu Domingos, né? E eu tive a oportunidade de comprar a marca dele, porque ela foi vendida, né, em 2008 e, consequência aí dessa venda, né, nós acabamos comprando a marca. Então a gente gosta de colocar no papel. Só que a juventude de hoje é mais audiovisual, não tenha dúvida. Então é fantástica, porque as pessoas têm que entender que lá em 1900 e nada, a Federação da Indústria começou com alfaiates. A indústria da época era alfaiates. Hoje é capaz que menino nem sabe o que é um alfaiate. Mas isso foi o precursor da indústria moderna, foram os alfaiates. Eles eram os industriais da época. As pessoas têm que saber disso, as crianças, os jovens precisam saber. E nada melhor do que você fazer um vídeo para mostrar isso, para daqui, não digo daqui 5 anos, para daqui 50 anos, que isso surgiu, né? Isso se teve, a criança lê lá no livro que teve a Revolução Industrial, mas com certeza uma criança nunca viu uma locomotiva. Então, aí ele vê um filme, o que é isso? Vê um filme numa vitrola tocando um disco de vinil, né? Ele tem que ver para acreditar. Então eu acho fantástico, está de parabéns à Federação das Indústrias,
por ter essa ideia, para levantar, resgatar isso é uma coisa eterna. Eu falo para você, nos dias de hoje, eu acho que isso é tão ou mais importante do que um livro. Porque o livro às vezes vai ficar na prateleira sua, vai ficar lá na biblioteca e as pessoas não vão ler. Mas agora isso vai ler. E você pode fazer isso, né? Aqueles filminhos curtos, você vai passando no WhatsApp dos jovens, das crianças. Então vocês abriram um leque para as pessoas conhecerem a história da industrialização de Goiás, que seja repetido pelos outros estados, que é fantástico. A sustentabilidade deixou de ser uma palavra bonita para ser obrigação. É a mesma coisa, não, rapaz, tal pessoa é muito honesta, é obrigação ser honesto. Sustentável, hoje é obrigação, não é nada mais do que sustentável. O planeta é finito, isso é muito claro, os jovens sabem muito bem isso. Então, se você não tiver uma atividade sustentável, você está fora do mercado, você não sobrevive. Vou te dar um exemplo para nós demandamos muita água, muita energia, né, para operar a empresa. Hoje nós temos um tratamento de efluentes aqui na nossa fábrica de Goiás e nós vamos construir nas outras fábricas, que é um negócio fantástico. A água, se você vê, ela sai muito mais limpa, muito mais do que a água que eu coleto no córrego, né? E outra coisa, porque a tecnologia vai melhorando, uma estação de tratamento de esgoto, ela teoricamente, só dá prejuízo, porque você não tira lucro, ela só dá prejuízo, você tem a manutenção dela, tirar lodo, jogar lodo. Essa nossa, não, ela dá lucro. Por quê? Porque ela gera gás, que eu uso na caldeira. Eu economizo na fábrica de Goiás 30% da lenha que eu usava, menos árvore que eu vou cortar, menos eucalipto que eu vou ter que plantar, mais área para plantar alimento. Quer dizer, então é uma coisa, um cadeamento, né? Este prédio que nós estamos aqui, que é a nossa sede nova administrativa, é um prédio totalmente sustentável. A hora que terminar a obra definitivamente, que ainda vai mais um mês mais ou menos, nós vamos ser auditados pelo LEED, que é aquele selo de sustentabilidade de construção, é uma entidade mundial. A gente deve ficar com esse prédio entre os 10 prédios mais sustentáveis do mundo. Ele é aquele que aproveita 100% da água, boa parte da energia é gerada aqui dentro, ele tem toda a área, porque a sustentabilidade não é só com o meio ambiente, é com qualidade de vida. O ar-condicionado renova todo o ar do prédio inteiro a cada 2 minutos. Não tem aquele ar viciado de ar-condicionado. E daí vai, as cortinas sobem e descem automaticamente, conforme a claridade. A luz acende, apaga, conforme a claridade. Quer dizer, você dá um conforto humano fantástico e você não gasta. Para que você vai ter luz acesa se não precisa ter claridade externa? Não está tudo pronto ainda, por isso que nós não fomos auditados, né? Mas a gente acredita que até o final do ano vai ficar fantástico esse prédio. E isso é obrigação, né? É bacana como marketing? Você pode usar isso como marketing, não é proibido, não é errado você usar como marketing. Mas assim, daqui uns dias, quem não tiver isso está fora, não deixa de ser marketing, você está fora do jogo. Então hoje você ter sua empresa sustentável quer dizer que você está no jogo. Não quer dizer que você vai ganhar o jogo, mas você está no jogo. Se você não tiver com a sua empresa sustentável, você está fora do jogo. Você não vai ter nem oportunidade de jogar. Então não está nem no banco de reserva. Saúde com leite desnatado Piracanjuba.